né? E possivelmente começa a ver também as mensagens das pessoas. Teve, numa das últimas palestras, né, eu lembro que entrou alguém, né, no chat, trabalhador da casa, né, e estava não sei que lugar do planeta. Bom dia, já temos aí, né, participante. Ainda não estou... não está aparecendo. Você não está visualizando do lado? Para mim, não. Do lado mostra o chat. Não. Eu tenho que clicar alguma coisa, Vanderlei? Lá, Alexandre, Rose, Raquel Gianola, Maíra, Mayra, Isabel. Não. O que está escrito aqui? Privado. E lá? Comentários. Então, vamos mudar para lá. Vanderlei está me ajudando aqui. Mas não está ainda, não precisa entrar. Tá, já estamos. Sim, nós já estamos ao vivo. Agora tá, o Vanderlei apareceu aqui para me dar um help, que eu gostaria de ver. Bom dia a todos vocês que já estão nos prestigiando aí, né? Olha, tem aí alguns companheiros da casa. Muito bom dia, né? E um domingo maravilhoso desse, e com a presença de vocês aqui. Alguém falou bom dia para o Vanderlei também, ele veio me dar um help aqui e apareceu, ele não sabia que já estava ligado. Ele está mandando um bom dia a todos também. É bom, né, o público ficar sabendo, né, Sueli, que nós não dominamos tanto assim a tecnologia. Não, eu sou... se não tem o Vanderlei aqui, eu não consigo. Mas a gente vai aprendendo, né, Cláudio? A gente vai aprendendo. Sim. Somos aprendidos das plataformas digitais. É uma boa oportunidade, né, que nos está sendo dada, né, Cláudio? Então, nós vamos aprendendo e com isso o nosso conhecimento a gente vai levar para sempre, né? Então, isso é o que a doutrina nos ensina, né? Você sabe, eu usava o Skype para conversar com a filha, o genro e as netas que moravam fora do Brasil. E aí eu achava que conhecia o Skype. Aí, no começo da pandemia, os estudos doutrinários, eles precisavam de uma plataforma para ter continuidade, né? Aí a turma foi conhecer as plataformas, e eu falei, eu conheço o Skype, vamos tentar. E aí fomos tentar utilizar o Skype, mas aí eu descobri que eu só sabia ligar, né, e falar, né, olhar as imagens e falar no Skype. Eu não sabia gravar a aula. Começamos a fazer as aulas, eu não sabia como gravava, eu não sabia como abrir o chat, como você aqui, né, pediu para o Vanderlei ajuda, não é? Eu não sabia um monte de recursos do Skype, e eu imaginava, na minha ignorância, que eu sabia alguma coisa. Aí, depois, né, Skype, né, Zoom, né, Google Meet, StreamYard, Facebook... Tá tudo agora, né, Cláudio e companheiros aí, olha, a gente consegue, viu? É só persistir que a gente consegue e aprende. E vamos assim, eu acho que principalmente com a ajuda que temos sempre da espiritualidade, que nos orienta, que nos tranquiliza, né? Para que a gente possa estar aqui. É verdade. Né? E... podemos começar, Cláudio? Podemos sim. Já podemos, né? 10. Vamos começar, sim. Mais uma vez, bom dia a todos, né? E
espero que todos estejam bem. Então, vamos nesse momento nos sentindo, né? Como se tivéssemos lá na casa Irmã Francisca, aquelas pessoas novas, né, que estão pela primeira vez assistindo essa nossa live, aos nossos companheiros, amigos que nos vêm assim também colaborar, que vêm aqui conosco aprender mais e mais, sentir-nos ligados, né? Vamos lembrando como que era lá na casa e como está sendo feita essa live, muito parecida, muito quase igual a que era feita lá na casa, né, nas nossas reuniões públicas. Então, primeiramente, né, nós vamos ter a nossa prece inicial e após teremos a palestra hoje com o Cláudio, com o tema nascer, viver e morrer bem, um tema muito atual, um tema que vem nos trazer um conforto, com certeza, Cláudio nos trará, assim, palavras bem, que nos vêm ajudar bastante, né? E aprender a viver esse momento que nós estamos passando. E depois nós teremos o nosso passe, que é o passe coletivo, como era feito na casa. Então, se alguém quiser colocar o seu copinho com água para que ela seja fluidificada, e que depois nós teremos as vibrações, os agradecimentos e após teremos alguns avisos. Então, vamos agora, nesse momento, começando com a nossa prece inicial. Então, vamos fechando os nossos olhos. Vamos tirando da nossa mente, do nosso coração, tudo que ocupou até esse momento e vamos nos voltando para esse nosso momento maravilhoso de elevação, sentindo a presença amiga dos nossos mentores individuais, esses abnegados amigos que nos auxiliam sempre. E vamos nos elevando, imaginando a figura meiga do nosso Mestre Jesus, com o seu olhar fraterno, com sua luz que nos envolve. E vamos rogando que estejamos com as nossas mentes abertas para o aprendizado da palestra de hoje e que possamos usar todo esse aprendizado no nosso dia a dia, sentindo todo amparo, toda a proteção desses amigos espirituais que nos acalentam e que nos fortalecem em toda essa nossa existência. Obrigada, Jesus, obrigada, Deus Pai. Permaneçam conosco, hoje e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Então, agora, Cláudio, é todo seu. Vamos aqui resgatar a apresentação do PowerPoint, né? Lembrando, né, esclarecendo até ao público que dentro desta plataforma, que é o StreamYard, né, onde nós nos reunimos aqui, né, cada um de nós, né, Sueli, na sua casa, e né, a palestra ela é direcionada para a página do CEFIF no Facebook. Então, vocês acessaram o Facebook, só que a gente aqui está utilizando a plataforma chamada StreamYard. Então, a hora que eu abri a apresentação em PowerPoint, eu só vejo, né, o PowerPoint aqui na minha tela, né? Eu não enxergo nem a Sueli nem mais outros recursos que a plataforma disponibiliza. Então, vamos capturar aqui. Compartilhar com vocês a apresentação. Eu vou precisar que você me diga, Sueli,
se subiu a apresentação. Está tudo bem, Cláudio, tudo certinho. Apareceu? Mas lindo. Isso. Então, né, quando a tecnologia funciona, é excelente. Vamos lá. Esta obra, o livro Sol nas Almas, ele foi psicografado por um parceiro de Chico Xavier na época, né, que é o Valdo Vieira. E as lições desta obra são todas do espírito André Luiz. E esta daqui, da lição de número 11, tem este título, né? Nascer, viver, né, e morrer bem. Então, nascer nós já nascemos. Viver, nós estamos vivendo. Né? Agora precisa ver se eu estou vivendo bem, para que eu possa também, quando chegar a hora, morrer bem. Não é isso? Chegar bem no plano espiritual. E o André Luiz, então, começa trazendo, não é, faz a abertura desta lição, dizendo para nós um ensinamento de Jesus, não é, que fora da caridade não há salvação. E pergunta se, não é, esta expressão não é simplesmente uma fachada histórica, não é, que foi trazida por Kardec. Fachada, como a gente lembra, né, no estabelecimento comercial, tá ali na frente do estabelecimento. Então, na frente da doutrina espírita é fachada isto, que fora da caridade não há salvação? Né? Será que é isto mesmo? Né? Ele diz que, né, a negativa a esta pergunta, né, surge como resposta automática da nossa parte. Mas nós precisamos entender melhor. E esta figura que tem ao lado da fala do André Luiz, justamente é a do bom samaritano, aquela que espelha, no meu entendimento, o exemplo mais simples, não é, mais puro do exercício da caridade. Não é? Quando o jovem que viajava pelas estradas naquela época de Jesus, não é, foi, não é, pego de surpresa pelos ladrões que roubaram, não é, apanhou, e ficou jogado lá no meio da estrada. Né? Passa o sacerdote, passa o levita, passou mais não sei quem lá, e todos eles seguiram o seu caminho. Ninguém deu muita atenção para aquele jovem. Até que vem o samaritano, e o samaritano era, não, uma parte dos hebreus que não era, não, bem vista pelos fariseus. Assim. E foi justamente, né, um samaritano que se compadece da situação do jovem e, tomado de compaixão e de piedade, né, presta os socorros que ele precisa. Né? Cuida das feridas dele ali, põe ele sobre, né, o seu animal, leva até a estalagem, assim, cuida dele durante a noite. Quando sai no dia seguinte, faz a recomendação ao estalajadeiro que continuasse cuidando dele. E ele, samaritano, precisava resolver os seus negócios. Quando voltasse aquilo que foi gasto pelo estalajadeiro, não é? Então o samaritano ainda cobriria todas aquelas despesas. Então, um exemplo que a gente traz, né, ou recebe da parte de Jesus, como a prática da caridade. Mas por que a caridade ela é tão importante para nós espíritas, não é? Já que não é só fachada para nós espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita que a gente tenha, não é, a visão exata da dimensão do que representa a caridade na vida do espírito aqui reencarnado. E como isto é importante para este nascer, viver e morrer bem. Diz André Luiz aqui que, na essência, a caridade é o pensamento vivo da doutrina espírita. A caridade é o pensamento vivo da doutrina espírita, a síntese dos postulados do Cristo. Veja, não é? Por que isto, gente? Olha só, Jesus, no primeiro capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, diz para nós, não é? Olha, eu não vim destruir a lei,
mas eu vim dar-lhe cumprimento. Qual que é a lei de que ele está falando? Né? A lei de Moisés. E a parte mais nobre da lei de Moisés, que é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são de origem divina, reconhecida pela espiritualidade dentro da doutrina. O primeiro mandamento de Moisés é amar a Deus. E vem Jesus dizer, eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar-lhe cumprimento. E Jesus reforça a fala de Moisés, quando pergunta, né, qual é o primeiro, responde, quando lhe perguntam qual é o maior mandamento. Ele diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E já emenda na sequência, dizendo que o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós espíritas, cristãos, precisamos ter em mente este ensinamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Só que, olha, gente, né, sou sincero a dizer para vocês que amar a Deus, para mim, ainda é uma coisa difícil. Porque Deus é uma entidade imaterial, não material. Assim. E eu tenho muitas limitações físicas. Para mim, eu preciso ver, eu preciso pegar, eu preciso sentir. Não é? Então, eu consigo sentir a presença de Deus cada vez que eu olho pela janela e vejo a natureza. Eu consigo sentir a presença de Deus quando eu vejo o sorriso de uma criança. Eu sinto a presença de Deus, não é? Quando eu estou passeando pela praia, não é? E vejo aquele pôr do sol lindo, não é? Se derramando sobre as águas do mar, sobre as ondas que vão e vêm, calma, suave, não é? Ali na praia. Eu consigo perceber a presença de Deus nos momentos de dificuldade da minha existência, quando muitas vezes eu sou carregado por alguém, né, e consigo, né, com a ajuda da espiritualidade, transpor aqueles momentos de dificuldade. Mas, para mim, é muito mais fácil perceber Jesus, como na figura aqui, ele é mais palpável, mais material para mim. Então, amar a Deus ainda é uma situação abstrata também, para mim. Pode ser que para vocês tenha uma outra construção diferente de vida, né, nas suas experiências reencarnatórias. Depois, estudando a doutrina espírita, eu descobri a razão da minha dificuldade. Tanto no Livro dos Espíritos, quanto na Gênese, não é? Kardec afirma para a espiritualidade, explica para Kardec que para nós, seres humanos aqui reencarnados, nos falta, não é, um sentido. Assim como a gente tem a visão, não é, o paladar, o olfato, o tato, não é, nos falta um sentido para que a gente possa compreender Deus. E, efetivamente, esse esclarecimento me proporcionou mais paz de espírito, porque antes eu ficava inconformado de não conseguir, né, estar tão próximo de Deus a ponto de amá-lo dessa forma como Jesus me pede. Mas se me falta um sentido para compreender, então, a Deus, quando eu conseguir, né, ter este sentido dentro da minha escala evolutiva, em algum momento, né, eu terei adquirido as condições necessárias, não é, para ter esse sentido e aí então compreender melhor o que é Deus. Isto acalmou o meu coração. Mas vejam só, para que eu possa amar a Deus, que está mais distante, eu vou conseguir realizar isto amando ao próximo como a mim mesmo. Por isso é que Jesus já emendou o segundo mandamento neste primeiro. Não é? À medida em que eu conseguir amar ao meu próximo, eu estarei dando demonstrações de que amo a Deus. Para que eu possa amar o meu próximo, eu preciso aprender que tenho que amar primeiro a mim mesmo. Então, tenho que aprender
a gostar de mim, a cuidar de mim, porque eu só posso dar daquilo que eu tenho. Se eu não amo a mim mesmo, e se eu desprezo os cuidados que eu precisaria ter comigo, eu não posso demonstrar esses cuidados em relação a vocês, em relação à minha família, aos meus amigos, ou a quem quer que seja. Então, para que eu possa amar a Deus, isto passa por amar a mim e amar ao meu próximo. Agora, como é que eu vou amar ao meu próximo? Fazendo a caridade. Não é? É a caridade o veículo que me faculta as condições para que eu possa aprender a amar ao meu semelhante. Veja como isto é importante. E olha, não é, como diz aqui, a caridade não existe para ser usada contra os homens, mas sim a favor da humanidade. Então, preciso estar mais atento sobre como empregar a caridade nesta minha convivência com as outras pessoas. André Luiz continua me dizendo, olha, a virtude máxima não consistirá exclusivamente em alimentar o estômago daqueles que sentem fome. Mas é importante, né? É extremamente importante, tanto que, né, a nossa casa, a irmã Francisca, ela atendia, né, até o começo da pandemia, aproximadamente uma centena de famílias onde eram entregadas mensalmente as cestas básicas a estas famílias. Sentem fome, precisam ser alimentados. De estômago vazio, ninguém aprende absolutamente nada. Não é? Então, as pessoas precisam de alimento. Essa é a situação emergencial. Uma vez alimentadas, não é? O que me diz André Luiz? É preciso que se lhes aprimorem as qualidades inatas de trabalhador e se eleve ao nível dos que produzem a benefício da comunidade. Então, no primeiro instante, as pessoas que vivenciam dificuldades de toda a natureza precisam receber o alimento do corpo físico. E uma vez alimentado o corpo físico, é preciso que se ajude estas pessoas a que elas possam conseguir o trabalho digno, porque é o trabalho digno que vai lhes proporcionar as condições necessárias de dignidade que elas precisam para conduzir a sua própria vida, para que elas possam prover, como diz aqui André Luiz, as próprias carências. Então, é extremamente importante que, diante da miséria, não é, exista, não é, o Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa isto, Bolsa aquilo, que muitas vezes é oferecido pelo governo. Mas, depois de suprida esta necessidade física, é preciso pensar em qualificar ou requalificar a mão de obra. É preciso, né, incapacitar esta mão de obra, né, nas atividades, né, onde existe carência de profissionais. Né? Então, é extremamente importante que se, né, proporcione as condições de um novo ofício, de um novo trabalho para as pessoas, para que elas possam, então, participar do mercado de trabalho e conseguir suprir, né, os recursos necessários para a sua própria subsistência. É o trabalho digno, né, que vai, né, elevar o cidadão à condição que ele precisa. Então, vejam que a própria doutrina espírita diz para nós isto. E muitas vezes as políticas públicas, elas precisariam estar acompanhando esta ideia que a espiritualidade traz para a gente. Não é? Porque, vamos imaginar, poucos anos atrás, nós tínhamos, né, talvez alguns de vocês que nos estejam assistindo não conheçam, mas a gente tinha a profissão de acendedor de lampião. Na minha infância, em São Paulo, ainda tinha acendedor de lampião. Tinha um motorneiro, né? Motorneiro não é aquele que trabalha com torno, não, viu, gente? É aquele que dirige o bonde. Né? Hoje, infelizmente, nós não temos mais bonde aqui no Brasil. Né? Se a gente for na Europa ou for na América do Norte, né, os bondes ainda sobreviveram. Aqui no Brasil a gente não tem mais. Digitador, né? As instituições financeiras, as empresas, tinha a função do digitador, não existe mais.
Em muitas cidades, nós não temos mais o cobrador de ônibus. Não é isso? Só tem o motorista. A cobrança é automática. Então vejam que, com o passar do tempo, com o progresso que é natural, que faz parte da lei divina, as profissões vão se modificando. E é extremamente importante que as pessoas vão se requalificando, vão se preparando para estas mudanças, já que o progresso é inexorável. A gente não pode querer trabalhar de acendedor de lampião em pleno século XXI, porque não vai conseguir emprego com toda certeza. Olha só, diz o André Luiz aqui também que não atenderemos ao sublime princípio da caridade apenas induzindo estes companheiros de alma entorpecida no ateísmo ou na indiferença a cultivar os fachos ardentes da fé nos poderes superiores. Então, não tem sentido a gente querer implantar à força a fé na consciência ou no coração de quem quer que seja. Este não é o caminho. Ainda mais que a doutrina espírita nos ensina que a fé, este sentimento nobre, ele também é uma construção que o espírito realiza no decorrer das suas inúmeras reencarnações. Tanto que, de vez em quando, eu preciso fazer a minha autoanálise dentro da proposta do conhece-te a ti mesmo, que a gente tem dentro da doutrina espírita, para olhar o tamanho da minha fé. O quão forte é a minha fé aqui nos poderes superiores. A minha fé em Deus, a minha fé em Jesus, a minha fé na espiritualidade amiga, no meu espírito protetor ou no meu anjo da guarda. Sim. Qual é a minha fé? A fé de que eu sou sustentado por esta espiritualidade. Então, qual é a dimensão da minha fé? Eu consigo passar pelos períodos de dor, de sofrimento, de adversidade com serenidade? Porque eu só vou conseguir passar pelas dificuldades com serenidades se a minha fé for forte. Se eu acreditar efetivamente que estou sendo sustentado o tempo todo pela espiritualidade. Se eu acredito que nada acontece na minha vida sem uma razão de ser, e que apesar da dificuldade, Deus está no comando. Veja, aqui André Luiz sugere, e sim, que nós orientemos, que nós cooperemos com estas pessoas no desenvolvimento do raciocínio delas, ajudando-os na aquisição do discernimento justo à frente do bem e do mal. Então, cooperando no desenvolvimento do raciocínio. Gente, desenvolvimento do raciocínio é ajudar no desenvolvimento da inteligência. Nós, aqui só a título de informação, para vocês que estão nos ouvindo, nós somos 210 milhões de brasileiros aqui. 210 milhões de brasileiros neste lindo país que nos acolhe nesta reencarnação. Desses 210 milhões de brasileiros, nós temos 38 milhões em números de 2018, segundo o IBGE, 38 milhões de brasileiros que são analfabetos funcionais. Analfabeto funcional, gente, é aquela pessoa que consegue ler palavras que estão escritas num texto, consegue entender os números que são colocados em uma página, mas não conseguem interpretar um texto. Eu li num autor recentemente que ele dizia que o analfabeto funcional, para a gente ter uma ideia mais fácil, é aquela pessoa que não consegue, que tendo a receita de bolo na mão, não consegue produzir um bolo. E aí a Sueli, dona de casa, pode me corrigir se eu tiver sem razão. Então a pessoa não consegue entender
o que está escrito na receita de bolo, a ponto de transformar aquela orientação, aquele procedimento, em um bolo efetivamente. Se for trabalhar na empresa e se tiver nas mãos um manual de como operar uma máquina, não vai saber operar a máquina porque não vai saber interpretar aquilo que está escrito no manual. E eu coloco isso da receita de bolo, gente, não é? Porque para mim, eu tive a primeira vez que eu fui utilizar uma receita para fazer alguma coisa, eu tive uma dificuldade enorme na receita, né? Dada a minha ignorância dentro da cozinha, porque lá dizia na receita que eu precisava colocar uma pitada de sal. E, Sueli, naquela época eu não soube o que era uma pitada de sal, não é? Depois eu tive que perguntar, depois eu fui aprender, né, o que era uma pitada de sal. Mas veja, eu que não sou analfabeto funcional, tendo uma dificuldade dessa, e isso me inviabilizou no primeiro instante, né, produzir aquele alimento dentro da cozinha. E o analfabeto funcional efetivamente não, né, ele não consegue produzir nada. Imagina então desenvolver o raciocínio, discernir aquilo que é justo, o bem do mal. Veja, se nós aqui extrapolarmos e formos lá para o Livro dos Espíritos, no seu capítulo, no livro 3º das leis morais, a lei divina ou natural, que é o primeiro capítulo dessa parte 3ª, né? No item 3, o bem e o mal, na questão 629, né? Kardec pergunta para a espiritualidade: que definição se pode dar à moral? Né? E a espiritualidade responde que a moral é a regra da boa conduta, da distinção entre o bem e o mal. Sim? Na 630, Kardec pergunta: como é que posso distinguir o bem do mal? E a espiritualidade responde: olha, não é? O bem, não é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que existe e que se afasta da lei de Deus. E na pergunta seguinte, na 631, não é? Ele pergunta: o homem tem meios de distinguir por si mesmo o bem do mal? Não é? E a espiritualidade responde: Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Então veja, Deus deu a inteligência, mas a inteligência é desenvolvida e é preciso de instrução. Não é? É preciso saber ler, saber escrever, saber interpretar. Não é? É preciso ler aqui o Livro dos Espíritos, não é, para conhecer as leis divinas. Elas estão, não é, embutidas, elas estão inscritas na nossa consciência. Mas isto fica meio, não é, tendo uma névoa por cobertura. É preciso que a gente se disponha a estar estudando a doutrina espírita, a fim de que o conhecimento destas leis nos faculte este discernimento, o entendimento do bem e do mal, para que a gente não simplesmente siga os exemplos dos outros, que a gente acha que podem ser referências para nós, mas que muitas vezes podem nos dar exemplos de coisas que a gente não deve fazer, de coisas que estão se distanciando das leis divinas. Então, olha, nós precisamos cooperar com as pessoas para que elas desenvolvam o seu raciocínio, o seu senso crítico, o seu discernimento. E a partir de então, elas possam por si mesmo escolher entre o bem e o mal. Vejam como é importante a doutrina espírita neste processo. Diz o bondoso amigo espiritual André Luiz: eis a razão porque a tarefa primordial do espiritismo não se fundamentará em condenar tacidamente os erros dos outros. Não, a gente não tem que se preocupar com os erros dos outros. O erro do outro diz respeito única e exclusivamente a ele. Não é? A mim não cabe criticar, não cabe julgar, não cabe condenar, não cabe fazer absolutamente nada disto. Não é? Muito pelo contrário, não é? Se o outro erra,
o que eu posso fazer para ajudá-lo a errar menos? Esta é a proposta da doutrina espírita para a gente. Olha só, a tarefa do Espiritismo ergue-se em instituto natural de orientação e de corrigenda, não é? Onde, não é, neste instituto natural de orientação, a gente buscar olhar se aquilo que eu faço, se a minha forma de proceder, e a minha forma de proceder, gente, é pensar, né, sentir, falar e agir. Olha, 4 coisinhas. Isto é o meu proceder. Então, se o meu proceder, pensar, sentir, falar e agir, nesta ordem, né, está de acordo com as leis divinas. Não é? Como ele diz aqui, inspirando-nos a acertar sempre mais com a verdade. O que é a verdade? A verdade são as leis divinas. A verdade, né, é o ensinamento e o exemplo que Jesus nos traz e que está relatado no seu Evangelho. A espiritualidade superior concentra todos os ensinamentos de Jesus em um único. Está escrito em algum lugar aqui do Livro dos Espíritos, viu, gente? Não sei exatamente aonde aqui. Mas diz para nós, né, de tanto ler, a gente guarda, mas eu não tenho essa memória extraordinária, né, de registrar, né, livro, capítulo, esse tipo de coisa assim, tudo direitinho. Não. Mas está escrito em algum lugar que a espiritualidade superior, né, eles concentram todo o ensinamento em um único, que diz para nós o seguinte, né, se você tem dificuldade de saber se está certo ou se está errado, se está fazendo as coisas de acordo ou contrário às leis divinas, né, faça o seguinte, faça para o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. Se eu conseguir seguir esta regra de ouro, podem ter certeza que eu não vou errar nunca. Tudo que eu fizer estará dentro da verdade, estará de acordo com as leis divinas. Porque eu não vou querer para mim, não é? E o que eu não quero para mim, eu não devo fazer para o outro. Sim. Então, eu preciso estar filtrando sempre os meus próprios pensamentos, sentimentos, a minha fala, ver se eu estou, e as minhas atitudes, se eu estou me conduzindo de acordo com esta verdade. Eu gostaria que me fizessem isto? Eu gostaria que pensassem isto sobre mim? Eu gostaria que emitissem este sentimento em relação a mim? Se eu não gostaria, não é, para mim, então eu não devo fazer para quem quer que seja. Veja que ensinamento que a espiritualidade nos traz aqui. Não é? O Espiritismo, Instituto Natural de Orientação. Orientação e não é corrigenda, né, daquelas palmatórias que a gente recebia antigamente. Na minha infância já não tinha mais, a palmatória já tinha sido abolido, né, quando alguém batia na nossa mão com aquela tábua para nos castigar. Corrigenda aqui não é castigo, né? Orientação, não é? E possibilidades de corrigir as nossas más inclinações. É isto. Né? Todos nós trazemos más inclinações, todos nós trazemos imperfeições e vícios morais, né? Todos nós trazemos de outras reencarnações desejos, sensações, paixões, ilusões em relação à vida espiritual, porque a gente ainda está muito apegado à vida material. E é isto que precisa ser corrigido na vida do espírito. O planejamento reencarnatório do qual praticamente todos nós participamos antes de aqui reencarnarmos, não é? Define os pontos principais que estaremos corrigindo cada um de nós na própria reencarnação. E esta é a tarefa do Espiritismo, orientar para que nós possamos nos corrigir, para que a gente possa ser efetivamente melhor. De outro lado,
coloca André Luiz, não se apoiará a abraçar cegamente todos os desejos dos semelhantes, a pretexto de lhes açucararmos a existência. Não é? E muitas vezes a gente vê isto acontecendo, não é, dos pais em relação aos filhos. Muitas vezes os pais, por conta de não ter tanto tempo quanto gostariam de estar convivendo com os filhos, então acedem aos desejos materiais dos filhos, né, comprando e dando coisas materiais. Né, como se aquilo fosse suprir a carência do sentimento, a carência da convivência, a carência de troca afetiva que a convivência permite. Por que será que vocês acham que veio uma pandemia aí a nível mundial, a nível planetário, e que forçou, né, a que todos nós permanecêssemos em casa muito mais tempo, exercitando a convivência estreita, coisa que nós já não fazíamos há tanto tempo? Cada um de nós tem o seu trabalho, cada um de nós sai cedo para o trabalho, volta de noite, né, tem uma série de outras atividades, de outros compromissos. Então, a nossa convivência se restringia a alguns minutos a cada dia. E, de repente, a pandemia nos obriga a ficarmos todos em casa 24 horas por dia, salvo aqueles que trabalhavam em funções essenciais, não é isso? Mas não estávamos mais acostumados a conviver tanto tempo juntos. Quantos atritos, quantos conflitos se criaram nestes primeiros momentos, até que nós fomos nos ajustando à convivência, à troca, não é? À troca, à permuta de carinho, a permuta de afeição, a nos ajustarmos, né, para ocupar por muito tempo durante o dia o mesmo espaço físico, né, a ver o horário, né, de cada um fazer as suas coisas ali dentro daquele ambiente, de compartilhar os recursos que existiam. Então, vejam, não é? A pandemia trouxe isto de bom para nós. Os pais, né, estiveram mais próximos dos filhos, né, passaram a permutar muito mais, né, o carinho, a afeição, né, passaram a reconhecer o trabalho dos professores, né, no cuidado com os filhos, né, porque antes saía de manhã, deixava o filho na escola, né, alguém pegava o filho, trazia, alguém ia cuidar do filho. Não, os pais tiveram que cuidar dos filhos em tempo integral. E aí passaram a valorizar muito mais o trabalho do professor, tanto que existe uma pressão muito grande para que as escolas voltem a funcionar. E será que vai voltar efetivamente? Lá na Europa nós já estamos vendo a segunda onda da pandemia. Será que nós estamos tomando todos os cuidados para que nós aqui no Brasil não enfrentemos a segunda onda da pandemia? Como é que ficará a pandemia após as eleições do próximo domingo, 15 de novembro, não é isso? Então, vejam, precisamos ter cuidado, né, em abraçar cegamente todos os desejos dos semelhantes. Nós não estamos aqui para isso, para satisfazer todos os desejos dos semelhantes. Deus não faz isso com seus filhos, Jesus não fez isso com todos aqueles que estiveram com ele. Por que nós vamos fazer com aqueles com quem nós convivemos? Né? Diz aqui André Luiz para nós, não é? Aqui, não é? A doutrina espírita levanta-se em escola de compreensão e fraternidade, dentro da qual aprenderemos a amar com equilíbrio e proveito. Então, nós vamos atender às necessidades daqueles que conosco convivem. Isto sim. Vamos satisfazer os desejos daqueles que conosco convivem dentro das nossas possibilidades. E desde que aquilo seja útil para aquele companheiro de jornada, não é isso? Mas muitas vezes nós precisamos dizer não. Não é? Quantas pessoas doentes na época de Jesus não foram curadas por ele?
Quantas pessoas, não é, a quem ele curou, depois de algum tempo, a doença voltou naquelas pessoas porque elas não mudaram em absoluto um tantinho assim do seu comportamento diante da vida. Então, muitas vezes, nós aprendemos muito mais na nossa existência quando nós recebemos um não. E aí, nós temos que escolher um outro caminho. E esta é a proposta: amar com equilíbrio e proveito. Caridade, diz André Luiz, é socorrer o próximo sem esquecer de valorizar, lhe valorizar e ampliar as faculdades positivas. Então, eu preciso estar sempre olhando para as pessoas, né, com quem a gente convive, né, pessoas por quem a gente tem cuidado, tem afeição, né, quais são as faculdades positivas? Do meu adversário, inclusive, daquela pessoa que já deixou claro que não tem nenhuma afeição por mim nesta existência? Do meu inimigo, do meu adversário, quais são as faculdades positivas que ele tem? Quais são as virtudes que ele tem? E isto é extremamente importante para que a gente possa, né, não se distanciar demais deste companheiro. Por quê? Se é um adversário, né, se é um inimigo, o que me ensina o Evangelho? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estiveres a caminho. Viemos aqui nesta reencarnação, estamos juntos justamente que é para que a gente possa vencer esta barreira da dificuldade no relacionamento, da animosidade, né? Então é extremamente importante que eu procure a aproximação, que eu procure, né, que eu tente vencer aquela dificuldade na convivência, né? Se for possível, quem sabe possa começar até a estreitar e construir os laços de afeição entre nós. E se a outra pessoa não quiser, não estiver disposta, sem nenhum problema, continuaremos fazendo a nossa parte, que é fazer a tentativa de aproximação. Quando ela se dispuser, nós já teremos percorrido a nossa parte do caminho, né? E aí, ela se dispondo, vai ser muito mais fácil de nós reatarmos os laços de afeição. Então, extremamente importante valorizar e ampliar as faculdades positivas, né, para que o próximo preencha as finalidades a que se encontra destinado. É extremamente importante que a gente diga para outra pessoa quais são estas características positivas, né, estas virtudes que ela possui, para que ela mesma tenha consciência disto, para que ela tenha sua autoestima elevada, sentindo-se valorizada, também se sinta mais confiante, mais segura para, né, explorar, né, aquilo que tem à volta dela, para que ela possa cumprir com os próprios objetivos de vida. Então, a gente contribui com a outra pessoa, auxiliando-a a elevar a sua própria autoestima. E André Luiz ainda me coloca aqui, olha, caridade é auxiliar a outrem não só na remoção das necessidades e obstáculos, né? Então, também isto é caridade. Ajudar o outro, né, a remoção, a superar as suas necessidades e os seus obstáculos, tanto de natureza material, quanto de natureza espiritual e moral. Mas, acima de tudo, coloca este companheiro, para que a pessoa auxiliada se faça mais útil e mais nobre em si mesma. Sim, é extremamente importante que eu, né, me sinta senhor de mim mesmo, né? É extremamente importante que eu conheça as minhas possibilidades, que eu conheça as minhas limitações, mas que eu conheça estas possibilidades. É isto, né, que vai me permitir, né, ter a segurança necessária para sair a campo e batalhar. E batalhar pela comida, e batalhar pelo emprego, e batalhar pelo aprendizado. Né? Então, veja, né, tem um ditado entre nós que ele é muito verdadeiro neste aspecto. Né?
Este ditado diz que nós precisamos como é que diz? Que nós não devemos dar o peixe para os nossos filhos. É preciso que nós os ensinemos a pescar. E justamente esta figura que traz aqui, não é, é o exemplo vivo disto. Aqui é a figura do semeador. Assim, pode ver que existe, não é, no meio da figura, não é, não é, a marca assim, do cravo fincado nesta mão aqui, que sugere-se seja a mão de Jesus. Mas todos nós somos semeadores, todos, sem exceção. Nós conseguimos nascer bem, não é? Temos saúde, temos a família, não é? Temos os amigos, não é? Temos a nossa educação, tivemos a nossa instrução, não é? Temos vivido bem até o dia de hoje. E a doutrina espírita, não é, vem nos ensinar, não é, que precisamos aprender a semear as lições de vida para as outras pessoas. E estas lições de vida eu só vou poder semear, eu só vou poder oferecer exemplos de vida à medida em que eu procuro viver bem a minha existência, à medida em que eu procuro fazer o bem na minha existência, à medida em que eu procuro fazer a caridade, e muito mais a caridade moral, não é? Aquela caridade que não custa nada nos bolsos da gente, não é? E que consiste muitas vezes em ouvir o outro, não é? Em oferecer um ombro amigo, oferecer aqui os dois ouvidos para ouvir as dificuldades do outro, não é isso? Em fazer perguntas que possam estimular no outro o raciocínio e a reflexão para que ele encontre as alternativas de solução para a sua dificuldade, para o seu problema. Não é? Então, são várias as possibilidades. Não é? Quem sabe, não é? Sabendo que uma pessoa vivencia momentos de dificuldade, conversar com um amigo dela e falar, fulano, liga para ciclano, né? E bate papo com ele para ver se, não é? Como vocês são muito amigos, não é? Se isto pode elevar o moral dele, não é? A autoestima dele, e ele se sentir mais fortalecido e mais seguro, não é? Para vencer as dificuldades, que elas são todas momentâneas na vida da gente. Então, vejam quanto a doutrina espírita nos traz de estrutura, de embasamento, para que nós possamos sermos pessoas melhores e que nós auxiliemos as outras pessoas a serem melhores também na sua existência. Daí a proposta, não é, desta lição do livro Sol nas Almas. A capa do meu é mais antiga do que aquela, né, que eu coloquei para vocês aqui, não é isso? Então, desta lição singela, né, de André Luiz, nascer, viver e morrer bem, não é? Porque agindo desta forma, não é? Nascendo, vivendo bem aqui, eu estou me preparando, assim, para desencarnar bem também. Assim. E como me sugere aqui no finzinho desta fala, não é? Para morrer bem e renascer sempre melhor. Nós, espíritas, não podemos nos esquecer de um detalhe. Se eu quiser saber como vai ser o meu futuro, gente, a doutrina espírita me ensina aqui que eu construo a cada segundo desta existência. Então, o meu futuro vai ser melhor dependendo do meu presente, do que eu fizer aqui nesta reencarnação. Então, a cada instante da minha existência, eu estou pavimentando a estrada, não é, do meu futuro na erraticidade, lá no plano espiritual. E quem sabe, até da próxima reencarnação. Então, que possamos todos nós, já nascidos,
já vividos nesta existência, que possamos nos prepararmos para vivermos melhores daqui por diante, nesta reencarnação, de nos prepararmos para morrermos bem nesta reencarnação, para podermos chegar na vida espiritual com a consciência do dever cumprido. Sim. E lá podermos fruir, então, a nossa permanência na erraticidade, não é? Com esta consciência serena, tranquila. Como nos diz André Luiz, tal é a lei. Sim. Aí está, gente, a apresentação de hoje. Sim. Nascer, viver e morrer bem. Que possamos aprender com que a espiritualidade nos proporciona de ensinamento. Que isto possa calar fundo na nossa memória espiritual e que possamos todos, daqui para frente, sermos mais caridosos, mais humanos e mais fraternos. Que a paz de Jesus seja com todos nós. Sueli, fique à vontade, minha irmã. Obrigada, Cláudio. Obrigada, viu, por essa lição maravilhosa, viu? E que nos venha realmente nos mostrar, né, como vivermos melhor, né, para morrermos bem, né, e chegarmos lá com todo esse carinho que possamos estar passando ao outro, né, que nos auxiliará bastante. Então, vamos nesse momento, nos preparando para o nosso passe, vamos nos acomodando, serenando nossa mente, aproveitando esses momentos dessa lição, imaginando aquelas figuras de Jesus que nos foi apresentado durante a palestra. Vamos imaginando Jesus colocando a sua mão em nossas cabeças, deixando que a luz nos envolva, nos fortalecendo, nos acalentando. Vamos recebendo essas vibrações amorosas, para que possamos nos fortalecer nessa caminhada evolutiva, como pétalas de flores coloridas que vêm do alto, atingindo as nossas cabeças, envolvendo todo o nosso corpo físico, atendendo às nossas necessidades. Vamos sentindo e agradecendo o carinho com o qual estamos sendo envolvidos nesse momento. Vamos nesse momento sentindo-nos iluminados, fortalecidos, amparados, imaginando que essa luz adentra nossos lares, envolvendo nossos entes queridos, iluminando e retirando dos nossos lares qualquer negatividade que por nossa invigilância que possa ter se instalado e que esse lar seja amparado na luz do amor, da harmonia, do entendimento, e que Jesus possa nos envolver, nos mostrando o caminho a seguir. E permaneça conosco, nos auxiliando
em todos os nossos momentos, para que sejamos cada dia melhores. E agora, com os nossos corações transbordando de gratidão, vamos, com as nossas vibrações amorosas, envolver o nosso planeta, que passa por tantas dificuldades. Nossos amigos da humanidade possam receber essas vibrações amorosas, acalentando corações, atendendo aquele leito de dor, de sofrimento, por todos esses momentos que estamos passando com esse vírus que nos ataca. Que essa pandemia nos sirva de lição de amor para podermos vibrar com todo o nosso ser, a todos os nossos semelhantes que passam por esse momento de dor. Envolvendo em muita luz o nosso querido país, o nosso Brasil amado, que possa também ser governado com muito carinho, com muito amor. Então, que nesses momentos também possamos vibrar por todos os hospitais, por todos os doentes, por todos os profissionais na sua área de saúde, por todos os profissionais que atendem a todos os necessitados e também por aqueles que vivem nos asilos, nos orfanatos e nos presídios. Senhor Deus Pai, nos ilumina sempre. E queremos nesse momento agradecer a espiritualidade amiga, esses benfeitores que nos auxiliam, que nos amparam. Agradecer a Jesus, nosso Mestre amado, por todo o ensinamento, que possamos ter essa caridade que nos coloca Jesus. E que Deus Pai nos abençoe e nos ampare em todos os momentos. Que as suas bênçãos recaiam sobre nós, nos auxiliando, nos amparando em todos os nossos momentos. Que possamos ter uma semana cheia de bênçãos. Que assim seja, com a graça de Deus. Mais uma vez, nós agradecemos a participação de todos e temos alguns recadinhos que é sobre a nossa casa, né? Que temos as nossas lives, né? Que são nos dias que estávamos acostumados lá na casa, nas segundas-feiras, 8 horas, nas quintas-feiras, às 14, nas sextas-feiras, às 19 horas, e no domingo, às 10 horas. Então, que nesses momentos nós possamos estar com os nossos corações ainda em gratidão e oferecendo a nossa caridade, ajudando nas cestas básicas que a casa está proporcionando, que eram de 100 famílias, hoje já com mais pessoas sendo atendidas em virtude da pandemia. E as cestas de Natal, que também vão ser oferecidas, né, pela nossa casa. Então, a todos que queiram colaborar, é só entrar, né, no site do Cefif, pelo YouTube, pelo Facebook, e lá tem como proceder essas doações, né? Nós agradecemos imensamente
Agradecemos ao Cláudio, né, pela palestra maravilhosa que nos proporcionou, a presença amiga de todos vocês. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço, e logo, logo nós estaremos todos reunidos lá na casa de Irmã Francisca, nos abraçando, nos vendo assim pessoalmente, e isso é o que mais a gente pede, né? Então, fiquem em paz, tenham um ótimo domingo e que tenham uma semana maravilhosa. Obrigada a todos. Bom domingo a todos, né? Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja.